A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos dando início à lição número 11 da EBD. Olha onde nós já chegamos, hein? Muito obrigado por você ter vindo até aqui comigo estudando todas as lições. Já estudamos 10 lições, estamos chegando agora na lição de número 11, a 11ª. O tema da lição é o reinado do rei Ezequias. Olha que lição abençoada. Um rei que realmente agradou a Deus. Vamos descobrir o segredo desse rei. O que esse rei tinha de tão especial, que ele foi tão próspero, tão abençoado em tudo que ele fez? Eu quero saber o que ele tem, porque eu também quero, poder ter essa bênção que o rei Ezequias tinha. Ele prosperou em tudo que ele fez. Vamos estudar e eu vou compartilhar com você aqui alguns princípios que o rei Ezequias possuía e que fez com que ele prosperasse em todo o seu caminho, e nós também podemos colher esta bênção na nossa vida, tá? Quero, antes de mais nada, logo te convidar a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado. Obrigado por você estar inscrito aqui no nosso canal. Se não é, já se inscreva, porque eu quero te agradecer por você ter se inscrito. Se puder também, deixe um comentário aqui, o que você está achando do nosso comentário, da aula. Nós temos também o e-book da lição, a diaconisa Marília grava toda a aula, toda semana, grava a lição na íntegra, tá bom? E a gente disponibiliza aqui no canal para você poder estar ouvindo e estar aprendendo ainda mais da palavra do Senhor. Vamos embora para a aula, a lição é muito boa. O rei Ezequias, ali só para você situar, lembra, o reino está dividido. Na lição 10 nós falamos sobre o reino do norte, o cativeiro do reino do norte, e agora na lição 11 nós já pulamos para o reino do sul, tá bom? Já estamos no reino do sul, né? E o rei Ezequias, ele reinou ali mais ou menos entre 716 a 687 antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E o rei Ezequias, ele já é um sobrevivente, irmãos, ele já é um milagre vivo. Por que ele é um milagre vivo? Porque o pai dele, o rei Acais, era um rei muito mau, um rei que não andava nos caminhos do Senhor, não agradava a Deus, né? Um rei que, inclusive, irmãos, ele sacrificou, queimou, alguns dos seus filhos como sacrifício aos ídolos, né? Aquelas imagens feitas por homens, e que os demônios, o espírito maligno se aproveita dessa ignorância humana, né? Para escravizar os idólatras. E o rei Acais era um desses idólatras, e infelizmente ele sacrificou alguns dos seus filhos, e o rei Ezequias já era um sobrevivente, já era a mão de Deus sobre a vida dele ali, guardando ele, porque ele poderia ter também sido mais um dos filhos do rei Acais a ser sacrificado, mas graças a Deus que ele não foi, o Senhor guardou, o Senhor sempre está cuidando, né? O Senhor, uma bênção. Então, aí o que acontece, irmãos? Ele já sobreviveu, já é uma bênção. Com 25 anos, ele assume o reinado no lugar do pai de maneira absoluta, né? E a sua primeira decisão, ele já toma logo uma decisão, irmãos. Sabe qual foi a primeira decisão que ele toma como um grande rei? Não foi ficar todo feliz, agora eu sou o rei, deixar isso subir a cabeça dele, não. Não. A primeira decisão que ele tomou foi buscar estar perto do Senhor. Olha só que bênção, irmãos. Ele buscou o Senhor, ele quis estar perto de Deus, irmãos. Que maravilha, estar perto do Senhor. Sabe qual foi a segunda decisão que ele tomou? A segunda decisão que ele tomou, irmãos, foi não sair mais de perto do Senhor. Ele chegou perto do Senhor, se aproximou do Senhor, né? E ele decide nunca mais se afastar do Senhor. Que bênção! E sabe qual foi a terceira decisão que ele tomou? A decisão de guardar os mandamentos do Senhor. Isso significa obedecer ao Senhor, abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vontade, negar a si mesmo e obedecer ao Senhor. Olha, irmãos, 3 decisões muito poderosas que mudou a vida do rei Ezequias. Todas as coisas que ele fez, ele prosperou.
ele foi bem sucedido. E a razão dele ser bem sucedido é que ele tomou essas 3 decisões na vida dele. Qual foram? Vamos lembrar? Ele buscou o Senhor. Lembra que o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele buscou o Senhor. Ele decide permanecer com o Senhor, porque, irmãos, sabe, permanecer com o Senhor é importantíssimo, porque buscar, muitos chegam, mas permanecer, quer dizer, ter constância, sabe, ser constante, ser firme, sabe, é que é difícil, mas ele tomou essa decisão de permanecer no Senhor e de guardar os mandamentos do Senhor, obedecer o Senhor em tudo. Isso foi poderoso, porque ele ficou avivado, cheio da presença de Deus. Irmãos, o homem era cheio da presença de Deus. Pensa em alguém avivado, sabe? Alguém cheio de Deus na vida. É assim que Ezequias estava. E esse avivamento na vida de Ezequias, né, porque ele se santificou na presença do Senhor, fez com que ele alcançasse toda a nação de Israel. Irmãos. Ele começa a convocar os líderes de Israel, os sacerdotes de Israel, os levitas. E por que ele convoca esse povo todo? Porque o seu pai, Acais, havia fechado o templo, irmãos. Ele era tão idólatra que no templo não tinha mais nada. O fogo do altar, aquele que nunca poderia se apagar, estava apagado. Não tinha mais sacrifícios, não se comemorava mais a Páscoa, não tinha mais o culto a Deus, irmãos. Mas Ezequias, avivado, cheio da presença de Deus, o que ele faz? Ele chama aquele povo todo, sabe? E ele consegue, irmãos, passar essa alegria de servir o Senhor, passar essa felicidade de servir o Senhor para todo o povo. E ele vai conversar com aquele povo, ele vai pregar para aquele povo, ele vai proclamar, sabe, o Senhor para aquele povo, mostrando para a nação o quanto a nação estava afastada de Deus, o quanto os levitas, os sacerdotes, os líderes tinham virado as costas para o Senhor, porque o Senhor, irmãos, é que havia, lembra, tirado eles do Egito. Foi o Senhor que deu a vitória para eles no deserto. Foi o Senhor que deu a vitória para eles em Canaã. Foi o Senhor que guardou eles usando os juízes. Foi o Senhor que deu o rei. Foi o Senhor que estava guardando e sustentando eles até aquele momento, sabe? E eles haviam virado as costas para o Senhor. E Ezequias, cheio da presença de Deus, consegue chamar o povo, despertar o povo para a palavra, irmãos. E aí houve um grande quebrantamento, um grande arrependimento entre todos, e houve um grande avivamento, sabe? E Ezequias incendeia o povo com a presença de Deus, porque ele queria abrir a casa de Deus novamente, sabe? Reabrir o culto a Deus, voltar o templo de Deus, a casa de Deus, voltar a adoração ao Senhor no templo. E foi algo tremendo, porque aí Ezequias vai pedir lá os levitas, os sacerdotes, eles vão limpar a casa do Senhor. A casa do Senhor estava cheia de coisas que não pertenciam à casa do Senhor, coisas que não eram sagradas, ou seja, que não eram separadas para estarem lá dentro para a adoração do Senhor. O rei Acais havia, infelizmente, poluído, impregnado o templo do Senhor com coisas impuras, mas o rei Ezequias, os levitas, os sacerdotes purificam a casa, tira aquilo tudo, faz uma limpeza geral, sabe? A casa do Senhor, o fogo volta a estar aceso. Olha que bênção, irmãos. Acendem o fogo de novo, a lâmpada volta a estar acesa no templo do Senhor, volta os sacrifícios, volta o culto de adoração a Deus. Irmãos, olha, quando uma pessoa toma a decisão de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor sem sair e de obedecer o Senhor, olha, uma nação pode ser contagiada com um avivamento que começa com uma pessoa. Que bênção! E o culto volta, a adoração volta, irmãos, isso foi uma bênção maravilhosa. E não ficou só por aí. O rei Ezequias, ele também manda destruirmos todos
aquelas imagens, sabe? Aquelas esculturas feitas por homem que eles idolatravam como se fossem deuses, sabe? Mas na verdade quem se aproveitava disso era o inimigo mesmo espiritual do homem, que se aproveitava daquela ignorância. Ele destrói até templos que tinham sido feitos, né, pelo seu pai. Seu pai havia feito templos para essas entidades e Ezequias destrói, ou seja, Ezequias ele foi um rei reformista. Ele foi usado por Deus para trazer um avivamento, para trazer de volta o povo à palavra, de volta o povo à adoração, irmãos. Isso foi bênção demais. Olha que rei abençoado, né? Por isso que ele é um rei que agradou o coração de Deus. Mas, sabe, irmãos, não é porque o rei Ezequias decide buscar o Senhor, não é porque o rei Ezequias estava ali firme, constante com o Senhor e obedecendo os seus mandamentos, que ele estava imune de problemas. Claro que não, sabe? Enquanto estamos na terra, vamos ter problema. E foi o que aconteceu. O rei Senaqueribe, da Assíria, ele chega lá, né? Chega diante lá do rei Ezequias, com aquele poderoso exército lá do lado de fora da cidade e queria invadir de qualquer maneira e destruir, varrer completamente Israel, o reino do sul do mapa, sabe? E ele, para fazer isso, ele tinha um poder bélico realmente para fazer isso, mas ele ainda vai escarnecer do povo de Deus, da fé do povo de Deus, vai escarnecer do rei Ezequias, mas o pior de tudo, ele escarnece do próprio Deus, irmãos. Ele zomba de Deus. E de Deus, irmãos, ninguém zomba, sabe? Deus não se deixa escarnecer. E Ezequias, que tinha realmente um poder bélico muito grande, realmente tinha conquistado muitas nações, feito coisas muito fortes, e tinha feito porque o Senhor estava ajudando ele. Era o Senhor que estava dando ali força, poder a Senaqueribe para ele fazer o que estava fazendo, sabe? Porque Deus estava usando aquela nação poderosa para cumprir alguns propósitos do próprio Senhor no planeta, na Terra. Mas Senaqueribe não entendeu isso. E ele achava que o poder era dele, que a força era dele, que ele, sabe, ele não entendeu o que estava acontecendo e ele ainda escarnece do próprio Deus. E aí nós sabemos o que aconteceu, né, irmãos? O profeta Isaías vai lá e fala para o rei Ezequias que o próprio Deus mandou ele ficar tranquilo, porque quem ia cuidar dessa situação era o próprio Deus, né? E olha, claro que Ezequias orou, buscou o Senhor, foi uma bênção, mas Deus vai lá, irmãos, e mostra para Senaqueribe, sabe, realmente quem é Deus. Porque Senaqueribe achava, porque tinha vencido várias nações, que aqueles deuses era alguma coisa e que ele havia vencido Deus, mas ele nunca venceu Deus, porque só existe um Deus, irmãos. Ele havia vencido homens que serviam a ídolos, sabe, falsas religiões. Pela primeira vez, realmente, ele conhece uma nação, um povo que servia a Deus e era fiel a Deus. E numa noite ele vai dormir, o rei Senaqueribe, estando lá cercando Israel, o reino do sul, e o que acontece? Vem um anjo do Senhor e mata 185 mil homens dos mais valentes e fortes do exército de Senaqueribe, do rei da Assíria. Olha que situação, irmãos. Quando ele amanhece, era corpos mortos para tudo que é lado, irmãos, para tudo que é lado, sabe? Sabe o que acontece? Ele volta correndo pelo mesmo caminho que ele veio, ele volta para a terra dele, irmãos. O Senhor é poderoso demais, o Senhor é maravilhoso demais. E ele volta, e lá, quando ele estava lá oferecendo sacrifícios aos ídolos que ele tinha de pedra, o que acontece? Os seus próprios filhos vai conspirar contra ele, vai tirar a vida dele, enquanto ele sacrificava aqueles ídolos pagãos. Olha só que situação. O Senhor é Deus, né? O Senhor é Deus e o Senhor está sempre no controle de tudo e vale a pena buscar e andar com o Senhor.
Bom, já concluindo, né, essa nossa introdução da aula 11, o reinado de Ezequias, eu quero fazer algumas observações importantes, porque me chamou a atenção, irmãos, a postura de Ezequias. Você lembra, eu falei no início, ele decide buscar o Senhor, ele decide permanecer com o Senhor e ele decide obedecer ao Senhor. Irmãos, isso é poderoso demais. Essa decisão, essas 3 decisões de Ezequias, fez com que ele prosperasse e fosse bem-sucedido em tudo que ele fizesse. Amados, quando nós temos essa postura, quando nós nos posicionamos em buscar o Senhor, em permanecer no Senhor, em obedecer os seus mandamentos, irmãos, com certeza nós também vamos prosperar. Vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós colocarmos a nossa mão, em todo local que nós colocarmos a planta do nosso pé, nós vamos prosperar. Porque o Senhor, Ele é tremendo, irmãos, Ele é maravilhoso. Agora, entenda, se nós nos aproximamos de Deus e vamos permanecer no Senhor, logo nós precisamos o quê? Nos santificar. Lembra? Ele decide isso e eles mandam o quê? Santificar a casa de Deus, limpar a casa de Deus, purificar a casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do próprio Deus, irmãos. Quando nós buscamos o Senhor, estamos na presença do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, nós temos que santificar a nossa vida. Nós já somos santos. O Senhor Jesus já nos santificou na obra da cruz, aleluia, e nós seremos santificados de maneira plena e total no céu, mas enquanto estamos nessa vida, nós temos que buscar a santificação processual, progressiva, que é hoje mais santo que ontem, menos santo que amanhã. Vamos tirando da nossa vida tudo aquilo que impede a nossa relação com Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo aquilo que serve de tropeço entre nós e Deus, que serve de barreira, sabe? Tudo que está atrapalhando a sua intimidade, a sua vida com Deus, o seu crescimento espiritual, o seu crescimento no conhecimento da palavra, o seu conhecimento, sua vida de oração, tudo que impede, isso você precisa tirar da sua vida. Isso é santificar a sua vida. É você ir tirando da casa do Senhor aquilo que está impedindo o fogo, sabe, voltar a estar aceso no seu coração. Porque quando você tira tudo que está impedindo, você está se santificando, logo a chama volta, sabe, a aquecer, a ficar acesa dentro de você, a chama da adoração. Quando nós nos santificamos ao Senhor, irmãos, sabe, nós voltamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E lá aconteceu isso, eles purificaram o templo, eles santificaram o templo e voltou a ter o fogo lá dentro queimando continuamente no altar. É exatamente o que vai acontecer com a sua vida, irmãos. Quando você buscar essa santificação mais e mais, o fogo vai aquecer dentro de você, aleluias. E aí volta a acontecer a adoração como aconteceu no templo. Voltou o sacrifício, voltou a luz está acesa, a lâmpada está acesa, voltou o culto e a adoração a Deus. Nós voltamos a ter alegria, a ter felicidade, sabe, a ter contentamento e a ter prazer em servir o Senhor, prazer de estar na casa do Senhor, prazer em adorar o Senhor. E adorar o Senhor, assim como a santificação, é um estilo de vida. Sabe, não é um momento, uma hora que você faz, que você se santifica ou que você adora. Adoração a Deus, santificação ao Senhor é um estilo de vida, sabe? É algo que acontece continuamente, não para, nunca para, sabe? Não tem um fim, é contínua adoração e santificação, algo que caminha junto o tempo todo. E isso tudo começa com uma decisão, a decisão de buscar o Senhor, a decisão de estar perto do Senhor e a decisão de obedecer ao Senhor. Mas lembra, nesse mundo nós temos aflições, pode vir um Senaqueribe, o inimigo pode se levantar contra a nossa vida e vir com alguma afronta, com alguma situação.
e pode até causar medo no nosso coração, como causou medo em Ezequias. Ezequias ficou com medo, irmãos, mas mesmo com medo, ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor, irmãos, e o Senhor foi com ele. Meu querido, meu irmão e minha irmã, sabe? Não importa o quanto o inimigo está se levantando contra a sua vida. Não importa o quanto ele já tem até feito e está dizendo que você é o próximo. Não se importe com isso, sabe? Creia no Senhor. Confie no Senhor, irmãos. Pelo mesmo caminho que ele veio contra a sua vida, ele vai sair. Na verdade, não só se ele entrou por 1, ele vai sair por 7, irmãos. Porque ele não vai sobrepor sobre a sua vida, porque a sua vida é do Senhor. A sua vida está guardada no Senhor. Você não é como o rei, lembra dos reis e o povo lá do Reino do Norte, que era idólatra e que não queria saber de Deus, que ia buscar ajuda no Egito, irmãos, ia buscar ajuda no mundo? Não, eles pereceram, porque não confiavam em Deus, mas você não. Você é como o Ezequias, é como o povo do Reino do Sul, que se arrependeu, que buscou o Senhor, e o Senhor veio, irmãos, de maneira poderosa e salvou eles. Assim também o Senhor vem sobre a sua vida de maneira poderosa para te curar, para te sarar, para te fazer prosperar para a glória e para a honra do nome dele. Vale a pena confiar no Senhor, ainda que o inimigo seja grande, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temas, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de terminar, quero te agradecer, você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado. E se você não é inscrito ainda, me dê uma força e se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Na próxima semana nós estaremos aqui com a lição 12, fazendo mais uma introdução da aula para a glória de Deus. Fique na paz, uma semana de muita vitória para a glória de Deus. Tchau, tchau.